Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Este é o nosso quadro principal, entrevista. Senhoras e senhores, essa é a entrevista de número 69. A cada sábado, bem devagar, de maneira bem tranquila, nos aproximamos para o episódio número 100, que será um episódio especial, vai ser o primeiro episódio que nós gravaremos ao vivo, em estúdio, vai ser muito especial, e será no próximo ano. Depois eu vou revelar aproximadamente que data. Deve cair ali por volta de abril de 2026, se tudo correr bem, o episódio número 100. E muito bem, o Endodontia Talks, a cada sábado, às 9 horas da manhã, esse quadro principal, eu tenho uma rara chance, um raro privilégio de eternizar a história de homens e mulheres em sua maioria, são mais de 60% dos especialistas de endodontia, dados do CFO, são do segmento feminino, são mulheres brilhantes. E eu tenho, então, essa rara oportunidade, essa rara chance de eternizar a história deles. E é o que eu costumo sempre falar para você, o nosso ouvinte de todo sábado. Você tem a oportunidade de aprender com cada um deles, porque em algum ponto de suas histórias de vida, você vai encontrar algo em comum. Vai falar diretamente ao teu coração a necessidade que você está vivendo no presente momento. Então, aproveite. E muito bem, sem mais delongas, eu quero convidar alguém de cuja cidade eu tive a oportunidade apenas no momento de conhecer uma única vez, numa jornada acadêmica. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que a professora Aline Mata, de Piracicaba, interior de São Paulo. Aline, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks, ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Como é que você está, minha colega? Boa tarde, Elisiário. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Já fiquei curiosa de querer saber que semana acadêmica foi essa. Você lembra mais ou menos quando foi? Muito tempo? Lembro exatamente. Foi o ano de 2019. 2019 foi a 19. jornada acadêmica da FOP. Tá. 19 eu não tava mais lá. Tava dando. Bom, a gente vai contar isso. Eu tava nos meus intervalos. Mas é uma cidade muito boa, viu? Piracicaba significa lugar onde o peixe para. Porque dizem que muita gente vem para cá e para aqui, né? É a lenda. Um encontro vibrante, muito legal. Assistir pessoas lá como Érica Clavijo, professor Carlos Bueno, Alexandre Capelli, foi muito legal. Me hospedei perto do campus, no Hotel Ibis, se eu não me engano, foi o Hotel Ibis. É pertinho, né? Uhum. Sim, pertíssimo. E exatamente, eu fui até andando. Então, Aline, parabéns, você agora é uma das estrelas donas agora desse episódio número 69. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, nós vamos inaugurar juntos aqui um novo roteiro mestre aqui do nosso programa. Quem é a Aline Mata fora da odontologia? Quem é você como mulher? Fora da odontologia, né? Olha, essa pergunta, eu acho que ela define muito mais quem eu sou na odontologia quando eu olho para quem eu sou fora da odontologia, né? Eu acho que a gente, antes de ser um profissional, a gente é um ser humano inserido em alguma realidade, né? E eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse lado. Eu sou uma pessoa família, sou casada, sou mãe de 2 meninos, um menininho de 6 anos, vai fazer 7 agora em outubro, um menininho de 1 ano e meio, e gosto muito de viver essa vida de família, de cuidar dos meus filhos, e digo que isso interfere muito na minha parte profissional, porque é a motivação, né, a motivação diária, crescer por eles e fazer uma carreira que dê um de orgulho, quem sabe, para os meus meninos. E você é de Piracicaba mesmo, Aline? Ou você... Não, eu sou de Mauá, no ABC de São Paulo. Eu vim para cá em 2007, quando eu passei na graduação, na odontologia, aqui na Unicamp. E aí, quando eu passei, a minha família, que morava lá em São Paulo, se apaixonou por Piracicaba e veio todo mundo para cá.
Então, eu já sou um pouco piracicabana, já dou umas puxadinhas no R, imagine, criei família aqui, mas a minha origem é em São Paulo, em Que Mauá, legal. precisamente. E, Aline, como que você gosta ou gostaria de ser lembrada fora do ambiente de clínica? Você é professora, você também é clínica de endodontia. Como normalmente você é lembrada? Pelas pessoas que estão mais próximas de você, que te conhecem mesmo. Pela família, assim, sem ser como dentista. Eu costumo ser Isso. lembrada como alguém que é muito estudiosa, muito trabalhadora, dedicada. Sou uma mãe muito. Pode ver que eu já tô falando das crianças, né? Uma mãe muito presente. Então, acho que é isso. Eu sou bem dedicada a exatamente tudo que eu ponho como importante na minha vida, aquilo ganha um espacinho especial e eu me dedico muito. E como tem sido isso, Aline? Agora já começando off-script aqui, né? Fora do roteiro. Como tem sido para É, você, já que você valoriza tanto a maternidade, como tem sido para você conciliar as duas coisas e fazer isso com equilibrar, né? excelência? Ser É uma ótima uma mãe vez. e ser uma ótima endodontista. Uma vez eu vi até uma pessoa, essas coisas que a gente pergunta, a resposta eu não dou. Então tem época que a gente consegue estar muito presente na nossa família, cuidando dos filhos, tem outras épocas que a gente está muito mais presente no trabalho e eu tento levar isso com um pouco de calma, porque é o único jeito, né? Eu tenho multi-atividades, né? Então eu trabalho no meu consultório exclusivamente com endodontia, quase todos os dias. Eu participo de cursos de aperfeiçoamento, de imersões, de cursos online. Estou sempre conversando com alunos, trocando casos. Então, assim, é uma vida bem agitada, né? E aí eu acho que o ponto de dificuldade talvez seja a gente querer muito ser, né, essa questão da maternidade, se doar para os filhos e criar da melhor forma possível e não conseguir estar presente o tempo todo possível. Então, é difícil, é desafiador, né? Por isso, talvez a odontologia ela seja muito feminina, né? E eu acho que muita gente pode se identificar, né? Eu tive alunas quando eu fui ter meu segundo filho que mandavam mensagem e falavam assim: Nossa, professora, mas e o seu consultório? Como é que vai fazer agora que você vai ter filho? Então, assim, é uma preocupação da mulher, né? Você estar ali no consultório, estar na vida acadêmica e ter as crianças para cuidar. É uma luta, Mas eu acho, mas vale inclusive, que nesse caso, muito Aline, ser mulher para vocês, nesse a ponto pena. Eu específico, acho que ele tentando levar eu acho que nesse caso específico, ser mulher para é vocês é uma difícil, vantagem é estratégica, mas é difícil. uma vantagem estratégica, porque mulheres conseguem coordenar, comandar, liderar a casa, liderar um negócio de maneira magistral. Realmente é uma coisa que a gente vê na evolução, é uma coisa que as mulheres fizeram com muita maestria. Não que seja fácil, mas eu tenho exemplos, eu tenho inúmeros exemplos, Aline, assim, eu tenho grandíssimos Deu exemplos. uma falhadinha na internet. Eu tenho grandíssimos exemplos de mulheres que conseguem comandar as suas casas, os seus casamentos, os seus filhos, os seus negócios de uma maneira, conseguem orquestrar tudo. Repito, né? Não é fácil, a gente observa como vocês Não, fazem, mas por outro lado, está em ótimas mãos, né? As vai dando mulheres certo. A entregar gente não isso. sabe como, mas vai dando tudo certo, né? E que agora, o meu segundo filho, ele estava com 4 meses, eu voltei para o consultório, e daí sempre vinha alguém comigo, e eu atendia o paciente, eu ia amamentar e voltava a atender, e assim foi indo, né? A gente vai dando o nosso jeitinho sempre. Com certeza. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero lembrar, se você está acompanhando todos os episódios do Endodontia Talks no mês de setembro, que mais este episódio, agora da professora Aline Mata, é um oferecimento do primeiro e único app, aplicativo de celular, destinado para quem faz endodontia delivery todos os dias, todas as semanas, em um lugar, em um consultório, em uma clínica diferente. Eu estou falando do app Meu Endo Delivery. Isso significa que com ele acabou a confusão, acabou a desorganização. Você que mantinha os seus controles e tua produtividade diária em blocos de notas, em caderninhos,
dentro de uma conversa de WhatsApp que você tentava organizar todos os dias, isso acabou. Agora você tem um aplicativo funcional, simples, prático, direto ao ponto, onde você pode, com uma assinatura de R$ 27, se você quiser a assinatura mais básica, por mês, você vai conseguir, então, manter o teu controle dos teus procedimentos, da tua produtividade em um único app. Você que é o nosso ouvinte, tem um QR Code aqui na tela, o cupom TOX10, você pode garantir 10% de desconto na primeira mensalidade do app Meu Endo Delivery. Muito bem, Aline. A próxima pergunta eu queria te fazer o seguinte: quais experiências, Aline, coisas que você viveu na esfera pessoal que definiram a tua forma de fazer endodontia? Ou seja, que coisas você venceu, certo, como na tua vida pessoal mesmo, desafio, seja um desafio quando tu era uma mulher solteira ou agora uma mulher casada, que você transportou essa experiência de vida para dentro do consultório, para dentro da endodontia. certo. Olha, a endodontia é uma especialidade que a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente tem que cuidar do nosso paciente. Então, eu acho que, pensando na vida pessoal, é a gente ter aquela coisa mesmo de abraçar o paciente, cuidar. E de tudo que eu vivi na endo, eu penso muito na minha trajetória durante a minha formação da pós-graduação, no mestrado, doutorado, em que eu sempre cliniquei muito, né? Eu fazia a parte acadêmica, mas sempre fui muito clínica. E eu tentei sempre trazer para os meus pacientes aquilo que eu tinha de maior cuidado possível com eles, de ouvir a dor, né? A pessoa chega, tem paciente que chega aqui no consultório que tá a noite toda sem dormir, já tomou milhares de remédios, né? Então, e tá sofrendo, e a gente escuta muita história de, às vezes, profissionais que não se preocupam com o que vem antes, né? Que não é só um dente, não se preocupam com aquela questão toda emocional que está envolvida ali. Então, eu fui de olhar ele como um ser humano mesmo, que está vindo com dor, que está me procurando com uma demanda de urgência, para que eu possa entregar e cuidar dele da melhor forma possível. Eu acho que realmente foi moldando ao longo do tempo, né? Eu trabalhei desde clínicas populares, sindicatos, trabalhei em diversos consultórios como o Endo Delivery, que você comentou aí do aplicativo, super legal, eu tive um período grande da minha vida que eu fazia delivery, e aí eu fui trabalhando com diferentes classes, diferentes tipos de paciente, e a gente consegue encontrar uma similaridade em todos os pacientes, que é aquela necessidade de alguém sentar ali e ouvir a queixa, ouvir a dor dele, né, dar atenção, falar, olha, o senhor vai ficar bem, o tratamento, né, explicar o tratamento. O fato, talvez, de ser professora, eu tento trazer para o consultório. Hoje mesmo uma paciente falou para mim, falou, nossa, nunca ninguém explicou para mim tudo que estava fazendo na minha boca do jeito que você explica. E isso tira o medo. Ela estava morrendo de medo da consulta. Falou, o pessoal chega, vamos lá, vamos tratar, senta na cadeira, abre a boca, anestesia e faz. Então, talvez essa carreira acadêmica, né, esse período que eu passei me dedicando a ser professora, para o consultório, os meus alunos, para os meus pacientes. Eu pego uma folha, eu desenho, eu puxo uma fichinha com desenho de dente, eu tenho modelinho com dentes aqui, olha, isso é uma lima, isso é um canal, eu vou fazer isso na sua boca, e eu acho que isso ajuda eles a suportarem o estresse que é vir para uma consulta com dor, para fazer um tratamento endodôntico. Legal demais, Aline. E aproveitando que você já nos brindou com um pouco da tua trajetória de vida dentro da odontologia, eu quero te jogar a seguinte pergunta. Como começou o desejo de ser dentista? Alguém te inspirou na família? Você é a primeira da espécie? Conta um pouco como foi a tua jornada na Perfeito. juventude até entrar e virar uma dentista em formação, uma acadêmica. Perfeito. Olha, eu sou a primeira da espécie na minha família. Eu também. Também, e isso torna a nossa carreira um pouquinho mais complicada, né? Porque a gente tem que fazer um nome. Imagine eu que saí de uma cidade, vim parar em outra, totalmente longe, não conhecia ninguém aqui na cidade.
Eu resolvi ser dentista, foi uma história meio doida, assim. Eu sempre fui muito nerd na escola, sabe? Gostava de estudar e era apaixonada por biologia. Gostava muito mesmo. E sou filha, você também é, e sou filha de professora. Eu também. Nossa, muitas similaridades. Só Meu falta pai e dizer minha que o mãe pai são... é engenheiro também. É, E meu pai é engenheiro. E aí a minha mãe falou: olha, filha, biologia é muito legal e tal, mas filha, não seja professora igual sua mãe, porque realmente é uma carreira, né, que a minha mãe é da área básica, né, de primário, é muito difícil, é muito sofrido, você não recebe o que merece, então, assim, é uma vida muito difícil de professor nessa fase. Eu falei: ai, mãe, mas eu gosto de biologia. Ela falou: ai, filha, não faça isso. Eu tinha 17 anos, eu cheguei na época do vestibular, e eu acho que eu passei tanto tempo indo em dentista, fazendo tratamento ortodôntico, que eu falei, eu preciso escolher uma área ali de biológicas, vou fazer odonto esse ano. E prestei o vestibular. Eu queria muito passar na USP, era porque eu morava mais próximo, né? Mas tinha ali a opção de fazer Unicamp, eu falei, vou tentar a Unicamp também, que eu achava que era em Campinas. E acabei passando na Unicamp de Campinas. Inclusive, descobri que a Unicamp não era em Campinas, quando veio uma cartinha para mim da prova de aptidão, que na época a gente tinha que esculpir um negócio em cera, para odontologia nada a ver, né? Porque a aptidão é uma coisa que a gente vai desenvolver lá na frente, mas na caramba, minha época era parte do vestibular. E veio uma que prova de cartinha que eu fogo é tinha essa? Eu nunca tinha ouvido falar. aí que eu descobri que a Unicamp era em Piracicaba e acabei passando, né? Daí comecei a faculdade, já me apaixonei no primeiro ano de faculdade, assim, tive ali aqueles momentos de dificuldade, né? Porque eu cheguei muito novinha na faculdade, então, poxa, tem que tirar nota boa, ainda tinha aquela coisa de caderno, copiar com a letra bonitinha, colorida, ainda aquela mentalidade de colégio. À medida que eu fui me aproximando da clínica, eu realmente fui gostando muito da odontologia, sou super feliz como dentista. E no terceiro ano da graduação, quando eu comecei a ser apresentada à endodontia, eu gostei muito, né, da matéria, que é uma matéria que tem muita biologia, inclusive, né? Hoje as aulas que eu gosto mais de dar são as aulas relacionadas aos processos biológicos. E daí fui fazer uma iniciação científica na endodontia. Eu já tinha passado por um projeto de estágio na odontologia social, que me ajudou a perder um pouco da timidez, indo nas escolinhas, né, porque eu era muito tímida. E Alexandre Zaia, que foi meu orientador, né, que hoje ele, infelizmente, ele já faleceu, né, mas foi talvez a pessoa mais inspiradora ali que eu tive contato na Endo. E daí, dali eu não saí mais, né, eu fui fazer aperfeiçoamento, quando eu acabei a graduação, especialização, mestrado, doutorado e por aí, não parei mais. Que legal. Você falou uma coisa sobre timidez, né? Você venceu a timidez praticando. Eu falo Exatamente. isso, eu falo isso para as pessoas que estão mais próximas a mim, quando às vezes elas me perguntam: "Caramba, Elisiário, você tem muita desenvoltura, você fala bem". E quando eu falo para elas que eu não gostava nem de fazer fotos, eu não gostava de falar, quando eu estava no colégio, no ensino médio, eu evitava, elas Eu não era acreditam. assim. E elas não acreditam. E o interessante, Aline, que eu estou vendo o meu filho crescer, meu filho Léo, de 3 anos, e eu estou vendo o Elisiário quando o Elisiário era uma criança, porque ele é exatamente como eu. Ele é uma criança alegre, feliz, extrovertida, mas em público ele se retrai um pouco. Eu percebo que ele Aham. gosta de aparecer. E aí isso me leva hoje ao Elisiário que, depois de treinar tanto, depois de fazer muitos stories, depois de aparecer muito em frente a uma câmera, fazer entrevistas como essa, você vai se tornando fluente, você vai dominando. Então fica a lição aqui para o ouvinte, tanto da minha parte quanto da professora Aline. Você quer desenvolver oratória, você quer desenvolver uma boa comunicação, você tem que praticar. Você tem que fazer Exato, vídeos, você tem que se expor, porque se você não se expor, as coisas não vão acontecer. E olha só, exatamente.
E existem até treinamentos, veja, de pessoas excessivamente tímidas, que os terapeutas fazem da seguinte maneira, e eu pesquisei sobre isso. Colocam pequenas tarefas. Hoje você vai falar com o porteiro. Você vai fazer 2 perguntas ao porteiro. Amanhã você vai iniciar um diálogo com o padeiro da padaria do seu bairro. Você vai fazer 2 perguntas. E vai, ou seja, vai elevando o nível de exposição das pessoas até que ela se sinta depois à vontade para falar para uma sala de 10, para uma sala de 15, para uma sala de 20. É isso mesmo. Aproveitando essa deixa, como foi que você venceu, então, para se tornar uma professora? Você consegue resgatar essa memória? Como foi os primeiros passos da Aline para deixar uma clínica de endodontia para ser uma professora de endodontia? Perfeito. Olha, como já era meu objetivo, né? Eu comecei a fazer iniciação científica e ter essa proximidade com a área acadêmica, e eu já falei, não, eu quero ser professora. E acho que estava no sangue, né? Uma coisa da minha mãe. Eu brincava quando eu era criança de giz, roubava a caixa de giz, porque a minha mãe é da época do giz e lousa, né? E eu ia para muro da casa da minha avó, colocava os meus primos, a minha irmã para assistir a minha aula e a gente brincava de escolinha. Então aquilo estava gritando ali que eu queria para minha vida, né? E aí, então, eu sabia que para isso eu precisaria passar por toda a vida acadêmica, eu precisaria fazer o mestrado, o doutorado e tudo mais. Foi até interessante uma história que eu sempre lembro, né? Eu fui lá bater na porta do professor Zaya e falei, professor, eu quero fazer mestrado. Ele falou, nossa, Aline, muito bom. Ó, você estuda esse livro, esse livro, esse livro e venha fazer a prova. Nossa, pensa numa pessoa que estudou. Eu li Caminhos da Polpa inteiro, sabe? Decorei, estudei um monte. Daí o Zaya me chamou na sala dele depois da prova, esse Aqui, ó. mesmo, inteiro, 2 vezes, um monte, decorei. Cheguei lá, ele falou assim: ó, Aline, eu nem vou corrigir sua prova, porque você vai passar e eu não quero que você passe agora. Porque para você ensinar endodontia, você precisa fazer endodontia. Ele falou, não quero que você seja uma pesquisadora que é professora, não, quero que você saiba o que você está ensinando. Ele falou, você vai trabalhar, você acabou de se formar, você vai ganhar teu dinheiro, vai ter seu consultório, faça a especialização e aí você volta. E foi o que eu fiz. Então, eu fui para consultórios, eu trabalhava, tinha época em 10 consultórios diferentes, fazendo endo já, fui fazendo curso de aperfeiçoamento, a especialização. Quando eu estava no final da especialização, eu prestei o mestrado de novo e aí eu entrei. E daí foram 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado. Eu nunca fiquei exclusiva na faculdade, né? Eu sempre trabalhei, então às vezes eu ficava na faculdade até 6, 7 horas da noite, saía e ia para o consultório atender, né? E mais de uma cidade, ia para cidades aqui do vizinhas e trabalhando sempre. E eu acho que isso foi fundamental para hoje poder chegar numa clínica de especialização e orientar alunos, né? Então foi muito sábio dele ter me dado esse sacode, sabe? Porque eu me formei, eu tinha 21 anos, né? Então, muito novinha ainda, né? A gente quer tudo, é uma geração, né? As gerações hoje, elas querem tudo muito rápido. E ele deu essa freada e falou, vai viver, né? E foi importante. E daí, durante a vida acadêmica, eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha mesmo. Por quê? Hoje, para a gente ser professor, isso falando uma realidade de universidades públicas, né? A gente tem que fazer um currículo acadêmico muito forte. Então, você tem que estar envolvido em milhares de artigos, tem que ter uma rede, né, de amigos, de colaboração em trabalhos. E como eu estava com essa proposta de trabalhar, e em paralelo de construir uma família, porque eu casei no meu mestrado, e já fui, assim, bastante criticada por isso, nossa, vai casar, sua vida acadêmica vai acabar, você vai ter filho, nossa, sua vida acadêmica vai acabar, bem por aí. Mas eu sempre fui muito fechada nos meus objetivos, né? Então eu queria ter minha família, eu queria ser professora. E daí, talvez eu não tenha feito aquele super currículo do Lattes. Eu tenho artigos publicados. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei com cultura celular, meu mestrado e doutorado. Então eu trabalhava com célula, com microscopia eletrônica, com confocal. Então era uma coisa muito da biologia que eu amo, que me ajudou a entender essa parte que vem por trás da clínica, da endo,
né? E foi muito bom. E o Zaya, ele era formado em patologia, então a gente trocava muita ideia. A aula dele era, ele pegava um slide, uma lousa e dava uma aula de 8 horas. A lousa dele era a aula. Então, era aquele, ele tinha muito domínio da biologia. E eu gostei muito de aprender toda essa parte com ele. E aí, talvez nessa fase aí, eu tenha tido aquele desafio, né? Porque, poxa, se você não se dedicar, não for para fora fazer doutorado sanduíche, não sei o quê, você vai ter dificuldade de se inserir como professor. E realmente é mais difícil, tá? É mais difícil porque você é cobrado pelo teu currículo. Mas, como eu queria muito seguir como professora, no meu doutorado, eu conheci o professor Marcos Frozoni, que ele estava fazendo pós-doc com o Zaya, e ele me convidou para dar aula em Alfenas, onde ele estava iniciando as especializações. E aí, ia eu com a minha malinha lá, 9 horas de ônibus de Piracicaba para Alfenas, passava lá a semana dando aula, e é ali que eu fui crescendo como professora mesmo, de ficar na clínica, você pode dar aula de, sei lá, anestesia? Putz, não tenho aula de anestesia, mas eu vou dar aula de anestesia. Pego o livro, estuda, monta a aula e põe a cara a tapa. E foi assim que eu fui começando como efetivamente como professora. Depois disso, eu terminei o doutorado, eu tive meu primeiro filho no meu último ano de doutorado, né? Eu defendi, eu estava grávida de 7 meses, assim, barrigão, a banca lá, e eu, a Aline não vai ter filho no meio da defesa, né? E tava eu lá. E aí eu dei uma pausa na vida acadêmica, mas não na parte de professora, né? Então, eu comecei a participar de cursos de especialização na São Leopoldo Mandique, em Araras, comecei com os meus cursinhos de imersão e fui amadurecendo o projeto de trazer algumas coisas que fossem diretamente coordenadas por mim, né? Que é o momento que eu tô hoje. Então, hoje, eu sou professora muito mais clínica do que acadêmica. Tenho curso de aperfeiçoamento, tenho imersões, participo de especializações, sou convidada em vários cursos de especialização, São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Araras. Então, eu vou passeando pelos cursos, mas eu não estou presa a uma universidade, né? Apesar de estar sendo colaboradora em pesquisa na Unicamp, né? Porque aí o bichinho, né, do estudo picou de novo. E quando foi isso? Há uns 3 anos atrás, quando eu resolvi fazer meu pós-doutorado. E aí, aqui na Unicamp, eu conversei com a professora Adriana Soares, e aí eu fiz o meu pós-doutorado na área de trauma, né? Porque no meu doutorado eu trabalhei com a parte de revascularização pulpar, o Zaya era um dos pioneiros no estudo biológico dessa parte, e eu quis continuar nessa linha. Então, eu passei estagiando no trauma, que foi super importante para a clínica também, né? E para todos os projetos que eu tenho desenvolvido aí na rotina de hoje. Acho que eu Uau! consegui resumir, tá? É muita coisa. Eu cansei, assim. É muita coisa, né? E olha que eu estou resumindo. Muita coisa, porém, um currículo incrível, tenho certeza que vai inspirar muita gente. E eu quero pegar aí uma palavrinha de 5 letras que você falou para pegar um gancho importantíssimo. Você falou de trauma, e é impossível não entrar no mega projeto Trauma Sem Trauma. E eu quero que você venda o teu peixe agora, e que você nos fale principalmente, você falou, no meio da tua fala, eu reparei muito bem, você falou de algumas alianças e parcerias que você tem que fazer. Porque ninguém faz nada sozinho. Não, não. Ninguém faz nada sozinho, principalmente para impactar as pessoas. Sim. Existem ressalvas, e eu quero fazer uma delas aqui. Sim, muitas coisas você faz sozinho. Pegar livros, você vai ter que se trancar, você vai ter que estudar, você vai ter que desenvolver o teu plano de estudo, você vai ter que, muitas vezes, se entrincheirar Uhum. trabalhar o teu autodesenvolvimento, o teu autocrescimento. Porém, quando se trata já de você, numa esfera profissional, de mercado de trabalho, de prospectar, de aparecer, você precisará fazer alianças. E essas coisas são tratadas assim já há muito tempo. Por exemplo, pessoas como, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Aqui, Napoleon Hill, né? Já falava sobre isso nas 16 leis de sucesso, há mais de 100 anos, de que você precisa se associar a mentes, fazer Perfeito. masterminds para você crescer. Eu falei tudo isso
para dizer o seguinte: eu quero que você fale do Trauma Sem Trauma e do papel que a nossa colega e amiga em comum, Paula Cossenza Araújo, inclusive nós temos similaridade, temos o mesmo sobrenome, eu também carrego Araújo, assim como ela. Então, eu queria que você nos falasse do Trauma Sem Trauma. O Trauma Sem Trauma, e como foi que você e Paula Cossenza se encontraram na vida e estão desenvolvendo esse trabalho, esse projeto tão lindo. Viu? Eu gosto de contar história, né? Se der espaço, eu vou falando. Se eu estiver falando demais, você me fala. A Paulinha foi o seguinte: quando eu estava dando aula no mestrado, eu dava aula no mestrado do professor Marcos, lá em Campinas. O Marcos chegou em mim e falou assim: Aline, tem uma menina aqui que entrou no mestrado que ela é diferenciada. A menina é muito dedicada, ela quer fazer uma pesquisa fora ali da curva, ela quer ir além, quer estudar biocerâmicos, e eu queria que você me ajudasse na orientação dela. Você topa ser orientadora? Eu falei, opa, tô dentro. E aí, eu conheci a Paula dessa forma, orientando ela no projeto dela de mestrado, que foi com materiais biocerâmicos, que a Paula é uma apaixonada por esses materiais, né? E eles são realmente sensacionais. E foi nessa fase que eu estava começando o pós-doc, né, essa questão do trauma, e a Paula me convidou para dar uma aula em São José do Rio Preto, onde ela tem uma especialização, uma aula de trauma. Ela falou, Aline, você está aí no serviço de trauma, traz a sua experiência aqui para os meus alunos, vamos trocar uma ideia, né? E ela tem uma visão, assim, muito rápida das coisas, né? A Paula tem um insight ali. Ela virou, olha, vamos ali numa salinha do lado, vamos gravar uma chamada de um curso de trauma que você vai vir dar aqui em Rio Preto. E daí, eu já fui lá, né? Nossa, Paula, vamos lá, não, microfone, chama minha agência, não sei o que, gravamos. E a gente ficou com esse projeto guardadinho ali. Passou um tempo, a gente começou a pensar, vamos marcar esse curso, não vamos? E assim, aquela dificuldade do presencial, né? Eu aqui em Piracicaba, ela lá em Rio Preto, e aí a gente conversando, vamos fazer uma forma online, porque a gente consegue atingir uma maior quantidade de pessoas, né? E aí nasceu, né, esse nosso projeto, o Trauma Sem Trauma, que é um projeto, e hoje a gente já pode chamar que é um curso, né, porque a gente já está na terceira turma, onde a gente quer abordar o trauma dental e os materiais biocerâmicos de uma forma que o clínico ou o endodontista, né, porque o trauma, ele extrapola ainda, né, o odontopediatra tem contato com o trauma, o bucomaxilo tem contato com o trauma, então, a gente tentou deixar numa linguagem que não é só para o endodontista. Eu vou ser bem sincera, o endodontista mesmo, ele acaba tratando muito mais a sequela do trauma do que o trauma propriamente dito, não é verdade? O atendimento, né? Exatamente, a gente pega, assim, reabsorções, calcificações, né? Mas o dente que avulsionou, por exemplo, às vezes a odontopediatra já está atendendo a criança, ela é obrigada a saber como reimplantar. O bucomaxilo pega uma criança que vai dar uma sutura, ele tem que saber como conduzir, né? Então a gente tentou deixar de uma forma, por isso o nome, trauma sem trauma. Seria o dentista sem medo de fazer esse atendimento. Porque a gente sabe que se a gente tratar o trauma da forma correta, com os protocolos que não são tão difíceis, na verdade, eles são, às vezes, mal apresentados, né, a pessoa não tem acesso a isso na graduação, de repente, se o trauma ele é tratado de uma forma rápida e eficaz, essas sequelas, elas são minimizadas, né, então, esse curso é um curso que a gente leva de forma online, onde a gente não deixa só um curso gravado, não, a gente faz ao vivo, são 5 encontros de segunda-feira à noite, e aí é uma sala de aula mesmo, os alunos levam casos para a gente discutir, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente passa a semana trocando casos, então é bem legal, assim, a gente consegue fazer uma coisa bem robusta. E aí eu entro muito com parte de aulas, com a parte de biologia, a Paula vem com os casos do consultório, e a gente tem tudo documentado, sabe? Então fica bem completo mesmo. Lógico, acaba deixando gravado, porque a gente tem uma vida corrida, né? Mas a gente incentiva muito os alunos a participarem. Então, esse é o projeto Trauma Sem Trauma que eu tenho com a Paula e que a gente quer muito que isso cresça e a gente consiga levar o conhecimento do trauma para muita gente. Legal demais, Aline. E como eu falei, eu quero que você venda seu peixe mesmo, eu quero que você apresente isso para a nossa audiência. Agora, o fundamental. Como que os alunos, perdão,
como que os nossos ouvintes vão ter acesso a você e a Paula, por onde eles acham vocês, para que eles tenham acesso ao Trauma Central. A gente tem a próxima turma marcada para janeiro, tá? O finalzinho de janeiro. A gente está fazendo aí uma turma por semestre, mais ou menos. E se entrar nos nossos perfis, né? Mandar mensagem pra gente, pra mim ou pra Paula lá no Instagram. A escola que cuida dessa parte, né? Da parte que vem por trás ali do curso, entra em contato e a gente já tá, inclusive, com uma lista de espera para nova turma de janeiro. Inclusive, Legal. agora, nesse mês de setembro, tem a promoção do mês de consumidor, então tá com valor diferenciado, tá bem legal. Muito bom. Aline, você sabe que nem tudo são flores na vida. Eu Não. queria saber se você se sentiria à vontade, claro, não precisa dar detalhes, mas se houve alguma coisa, algum fato, algum momento na sua vida que talvez você pensou em desistir da odontologia. Fazer alguma outra coisa da vida, diante de algum fracasso, diante de alguma coisa que tem te colocado na parede ali, no cantinho do pensamento. Caramba, será que eu vou É isso continuar? mesmo. Olha, da odontologia, não. Vou ser bem sincera, assim, de odontologia eu nunca pensei de desistir. Eu já desisti, assim, de ter sala com tal pessoa, de trabalhar em convênio, de trabalhar em clínica. Já mudei muito o meu perfil, mas da odontologia, não. Mas da vida de professora, eu já pensei algumas vezes de desistir. Mais de uma, né? Porque hoje, a vida de professor ela é muito, assim, é difícil porque a gente tá no meio que o Instagram tá aí e qualquer um consegue ficar famoso, né? A gente pode falar coisas polêmicas e conseguir muito mais resultado do que quem tá falando aquilo que não é tão polêmico. A gente tem essa dificuldade que a gente já comentou, de eu ter a maternidade, ter meus filhos pequenos, e aí tem que viajar, tem que dar aula ali, tem que dar aula aqui, e a criança com febre, criança doente. Então, fora que, sendo bem sincera, o consultório ele acaba sendo mais rentável do que muitos cursos, muitas aulas do que a gente está por aí. Às vezes tem que fechar teu consultório um dia inteiro, né? Deixa de atender várias endos para trabalhar por uma hora aula que não é tão relevante, mas eu sempre voltei, eu nunca desisti, porque realmente é o que eu gosto. Eu curto muito, de verdade. É, a gente terminou uma turma de especialização agora, que eu coordenava recentemente, e ver as alunas chegando no nível que elas chegaram, sabe? Vindo com um brilhinho no olho falar que, nossa, Aline, obrigada, a gente perdeu o medo da endo, a gente consegue fazer endo hoje, a gente adorou o seu curso, ver que realmente eu fiz diferença, eu e a minha equipe, a gente fez uma diferença na vida dessas pessoas, é o que me motiva, embora seja um meio muito difícil de viver, ainda mais como professora, né? As mulheres, né, geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade de coordenar as coisas. Já passei por situações complicadas, assim, durante a vida acadêmica mesmo, sendo mulher, né? Quem tá me ouvindo deve imaginar, mas é por amor. Eu falo que eu dou aula, eu tô ali pronta para os meus alunos, porque realmente eu amo o que eu faço. Né, é uma coisa que eu não desisto. Tanto que hoje eu montei no meu consultório um espaço para curso. Então, eu tenho uma sala anexa ao meu consultório, onde eu dou imersões. Eu e a Bruna Milaré, que é minha parceira mais próxima aqui, a gente dá cursos para dentistas, cursos de diagnóstico, de urgência, também fugindo um pouco só do endodontista, né? E aí eu fui tentando trazer a minha vida acadêmica para mais próximo da minha casa, da minha realidade com filhos, né? Para deixar de viajar tanto. Imagine, eu indo para Alfenas agora seria impossível como eu ia antigamente. Então eu fui tentando regionalizar um pouquinho mais a minha vida acadêmica, mas sempre sem desistir, né? Apesar de todas as dificuldades aí que a gente vive na vida acadêmica, a gente já até falou disso, né? Dificuldade de fechar curso com a realidade no nosso país hoje, né? O aluno que quer fazer um aperfeiçoamento, estou com o curso de aperfeiçoamento aberto aí. Ah, mas quanto que eu vou gastar de material? Né? Nossa, tem que comprar motor, tem que comprar localizador. Ah, eu vou para outra área, eu vou fazer uma área que eu não preciso investir tanto em material, que a endo exige investimento, né? Então, a endo, hoje, você precisa realmente querer, mas vale a pena. Né? E depois que eu vejo aí, eu tenho alunos que fizeram
puta esforço para comprar instrumental e, nossa, eu sei da história deles e sinto muito orgulho de poder ter ajudado eles a conseguirem vencer e hoje estarem trabalhando nos consultórios, ganhando dinheiro com endo e vivendo disso. Aline, aproveitando que você é uma baita de uma formadora de opinião e como a gente que ensina também aprende muito, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais humildade intelectual. Dentro disso, o que é que você vê para os próximos 5 anos na endodontia? Para onde é que tu acha que a nossa especialidade vai? Quais serão os principais avanços? Quais serão os principais desafios daqui a apenas 5 aninhos? Olha, eu acho que hoje a endo, ela tá saindo muito naquela coisa de fechar buraquinho de cárie, sabe? A gente tá pegando muito caso de pacientes com dentes trincados, pacientes bruxistas, né? Então, são pacientes que muitas vezes têm aqueles dentes com mega calcificações, né? Pelos hábitos mesmo. Então, eu vejo que a endo, ela vem para solucionar esses casos, os pacientes que estão sofrendo necrose pulpar, pulpite decorrente desses hábitos, e também vejo ainda caminhando lindamente na questão da regeneração, né, a revascularização pulpar, que eu sou uma entusiasta desse assunto, estudo pra caramba, porque eu acho incrível, né, você pegar um dente que estava necrosado e fazer uma técnica que possibilita formar um tecido muito parecido com a polpa de novo. Isso é fantástico. Se pensasse nisso há 20 anos atrás, falar para um dentista que está formado há muito tempo, ele vai falar, imagina, cadê a gutapercha desse canal, né? E a gente consegue devolver função, tudo direitinho para o dente de novo, manter o dente em boca, com um prognóstico maravilhoso. Então, eu acho que essa área tende a avançar muito, e a área, né, nesses dois caminhos aí, a área da regeneração, da revascularização, e a área de tratar os pacientes que têm as trincas, as calcificações, isso, a gente está pegando paciente jovem, quebrando o dente, rachando o dente no meio de tanto bruxismo, né? Então, a gente está tendo que lidar agora com esses pacientes, porque é o mal do jovem hoje, o estresse, a ansiedade, né? Então, acho que a gente está nesse caminho aí. Fora os pacientes mais velhos, que tem aquelas amálgamas enormes, que a gente abre, quantas vezes, né? Olha na radiografia, tem uma amálgama profunda, mas não tem cárie. A hora que você tira ali, olha com o microscópio, tá tudo trincado ali por baixo. Então, a gente tá nessa fase aí. É o que eu consigo enxergar. E outra coisa que eu também posso falar é da utilização do laser na odontologia, né? Eu tô fresquinha nessa área agora, porque eu tô fazendo uma habilitação em laser terapia aqui na Unicamp, e também me abriu um olhar, assim, fantástico de trazer o uso da luz na odontologia, na endodontia. Acho que tem muitas pesquisas saindo nessa área, validando a utilização. Eu pensava só no PDT, né? O PDT, será que vai fazer diferença? Mas quando a gente extrapola um pouquinho, tendo uma visão clínica, né? Poxa, eu posso usar o laser para melhorar a recuperação anestésica do meu paciente. Aquele paciente ficou 2 horas com a boca aberta e ficou com uma dor muscular, eu posso ajudar na recuperação dele. Então, acho que essa área também tende a evoluir bastante. Sempre ouvi aquela história assim, a endo vai acabar. Você ouvia isso Oh, nossa, demais. Até hoje tem um maluco vai que... acabar, não vão controlar a cárie, não vai mais ter endo, ou, nossa, vai inventar um dente que vai nascer ali, não vai precisar fazer endo. Gente, endo não vai acabar tão cedo. Primeiro que, por mais que a gente tenha todo um acesso hoje à prevenção, isso não é para todo mundo ainda, né? Infelizmente, ainda tem muito índice de cárie no Brasil, ele ainda é alto. A gente tem a pério junto, e a gente tem essa questão do bruxismo, dos pacientes nervosos, ansiosos, fraturando dente, necrosando, então o endo não vai acabar. A E acho que a síndrome do endo... dente gretado também, né? É importante falar, síndrome do dente gretado. Nossa, o que eu tenho dado diagnóstico de molares com dentes gretados não está escrito. Então, não vai acabar. Então, eu acho não, ainda não vai acabar, ainda vai ficar cada vez mais fascinante, né, com microscopia, motores, né, a gente trabalhando de uma forma mais confortável, e uma coisa que eu gosto sempre só para falar aqui também, dessa questão de tecnologia, né, às vezes o aluno está fazendo curso de aperfeiçoamento, especialização, ele fala, poxa, Aline, mas eu não tenho dinheiro para investir em tudo isso.
Eu tô aqui, ó, suando para pagar o boleto do curso. Eu sou menos endodontista por isso, né? Não tem isso. E eu falo, não, né? A tecnologia, ela vai te ajudar, vai trazer conforto para o seu paciente, mas ela vai ser essencial naqueles casos onde ela é essencial. Eu gosto sempre que o aluno saia sabendo até onde ele pode ir, até onde é seguro ele trabalhar sem o microscópio, né? Porque senão sai do consultório, faz o curso, não tem dinheiro para investir em equipamento e aí não vai trabalhar como endo? Vai trabalhar, vai pôr a mão na massa, né? Trabalhei em sindicato, fiz um monte de dente, sei lá, 5, 6 dentes por dia, e é ali que a gente ganha mão, ganha conexão com os nossos pacientes, amadurecimento. Então, o grande diferencial da pessoa que se propõe, em qualquer área, isso eu penso, é a pessoa que se dedica a fazer aquilo que ela estudou para fazer. Né? Então, se você fez um curso de endo, faça um curso de endo, faça endo. Não deixa o Senhoras e currículo senhores, parado. que aula da professora. Olha, isso me faz dizer uma coisa, viu, Aline? Veja bem, por exemplo, eu tenho apenas 4 anos full time em microscopia. Vou para o 5º ano apenas full time. Então, assim, Estamos é isso muito mesmo. parecidos. Eu sempre disse uma coisa aqui, eu vou reforçar, eu vou ratificar o que você falou aqui, colega. O bom endodontista vem antes da tecnologia. Você concorda? Bem, com O certeza. endodontista já está aqui ó, na cabeça, entender os princípios biológicos, entender exatamente o que ele está fazendo em cada passo, no acesso, preparo químico-mecânico e por aí vai. Então, você que está do outro lado, não desanime. Calma, calma, gafanhoto. Vai chegar o tempo. Vai pôr a mão na massa, com responsabilidade, Exatamente. né? Com responsabilidade. Eu Exatamente. posso contar uma história? Dá tempo? Posso contar mais uma Por história? favor, por favor. Eu tive duas alunas, e se elas estiverem me ouvindo, elas vão saber que eu tô falando delas, que perfuraram um dente pré-molar na clínica, tá? Uma estava fazendo spay, a outra estava fazendo aperfeiçoamento. Uma pessoa, né, uma das pessoas que fez a perfuração, ela falou assim para mim, Aline, eu tô perdendo tempo, põe outro paciente na cadeira que eu quero tentar de novo. Foi assim. A outra aluna minha, ela foi pro banheiro e chorou, chorou. Mas o que eu fiz com o meu paciente? Meu Deus, né, o que aconteceu? O desespero. Essa menina que chorou, ela saiu uma das melhores endodontistas da Que legal. Muito paciente legal, foi realmente. e vamos continuar. Não, ela falou, meu Deus, olha o que eu fiz. E hoje, lógico, perfuração a gente tem materiais, não é mais o desespero que seria, mas por que eu tô falando isso? Porque mais importante do que você pensar na tecnologia que você vai investir, no que você precisa gastar, é você pensar no seu paciente. Tem que tirar. Eu quero fazer curso de eno para perder o medo. Não, é para ficar seguro, mas nunca perco o medo. Entendeu? Se eu pegar um central para abrir agora, rígido, eu vou abrir com certo receio. Porque se eu errar qualquer coisa ali, poxa, é um central no meu paciente. Isso é responsabilidade, né? É que nem quando a gente tira a carta de motorista. Quando a gente está no primeiro ano de carta, eu falo para eles, a gente dirige devagar. Não tem gente que põe até uma plaquinha atrás, assim, recém-habilitado? É, A pessoa dirige devagar, ninguém bate o carro nessa época. Agora, verdade. quando você está 10 anos dirigindo, aí você está atrasado, você acelera o carro e passa no farol vermelho aí, que dá errado. Então, que a gente não pode perder esse cuidado com o paciente. Isso faz Muito bom. diferença. Agora, motor, microscópio, tem que pôr nas prateleiras. Eu falo para o meu marido assim: qual vai ser o boleto desse ano? E aí, cada ano, a gente vai investindo no equipamento. Acabei de comprar o laser aqui. Em cada Uhum. ano, a gente vai investindo no equipamento sem se cobrar tanto, né? Sabendo que dá para ter muito, dá para fazer muito com tecnologia, mas o principal tá ali, em fazer a endo, em respeitar o paciente, pôr a cara para trabalhar mesmo, trabalhar muito. Legal demais. Senhoras e senhores, agora nós chegamos a um momento especial, onde eu pego de surpresa, você sabe, eu pego de surpresa os entrevistados, porque são coisas off the book, off the record, que não estão no roteiro. E a primeira coisa é a seguinte, Aline. Imagine que o filme da sua vida já tenha sido gravado nesse momento. E Deus te autoriza a você escolher uma cena do filme da sua vida
para você voltar a viver, qual cena seria essa? Só pode uma? É difícil, hein? Isso, né? É difícil, né? Oh, meu Deus. Ah, porque assim, ó, já pelo que a gente conversou hoje, você já deve imaginar que eu vou responder que é o nascimento do meu primeiro filho, né? Eu não falei só pode ser um, né, porque eu tinha que visitar os dois, né? Eu vou visitar os dois, se fosse dois, né? É, mas acho que foi a parte mais importante, mais marcante, que mudou. A gente vira outra pessoa. Você deve ver aí, você tá com um filho pequeno, a pessoa antes e depois. É, é Eu até sou outro cerebral. homem depois do meu filho. Com toda certeza, eu É, sou outro homem. Com toda certeza. e até a forma como você, não é, a forma como você trabalha, você vai fazer uma coisa e fala, nossa, isso aqui, se meu filho souber que eu tô fazendo, ele vai se orgulhar de mim, né? Eu vou Exatamente. inspirar meu filho um dia. Que É meu isso mesmo. filho veio trabalhar para mais velho, né? Veio trabalhar pra caramba e às vezes eu não tô lá com ele, e daí eu não falo assim, olha, a mamãe tá trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, filho, ó, a mamãe tá trabalhando porque a mamãe tá indo lá tirar a dor de uma pessoa. A mamãe tá trabalhando porque a mamãe tem os alunos lá esperando para aprender com a mamãe. Então eu Legal. tento, acho que o filho ele inspira mesmo a gente, sabe? É outra responsabilidade. Com certeza. Mais uma agora, professora Aline. Uma sala hipotética de 9 metros quadrados, paredes brancas, sem nenhuma textura, duas cadeiras, uma de frente para a outra. A primeira cadeira é para você e a segunda cadeira é de um recém-formado. E Opa, você tem apenas uma hora nessa sala, nessa situação hipotética, para mentorá-lo. Quais seriam os conselhos da professora Aline para esse recém-formado? o recém-formado, vá trabalhar, né? Vá viver a odontologia, sempre com respeito e com os seus princípios. Você vai chegar em lugares onde vão falar para você, use o mesmo sugador o dia inteiro no paciente. Não estou mentindo, né? Existe Não, isso, já me relataram isso. Eu cheguei em lugar, não tem raio-x, mas você tem localizador apical, para que você precisa de raio-x? Então, mantenha os seus princípios, independente de onde você estiver trabalhando. Se esse lugar que você for trabalhar te puxar para um caminho que não combina com aquilo que você acha correto, saia de lá. Não vai faltar lugares para você trabalhar, né? Quem trabalha bem, o trabalho de um lugar leva para outro, para outro, para outro. E tenha calma, eu diria para ter calma, porque a gente não vai estar com o consultório lotado, com fila de espera, com 6 meses de formado. Né? Você é tem que isso aí. vivenciar, viver os processos, se permitir viver os processos que são a construção da sua carreira. Então, você vai ter que passar, talvez, por situações de trabalhar em convênios, em clínicas populares, mas isso até que é bom, porque quando eu estava na graduação, às vezes eu ficava uma clínica de 4 horas para fazer uma classe 5. Por quê? Eu tinha que tirar o tecido, chamar o professor para ver, eu tinha que colocar resina, chamar o professor, chamar, não é assim que é nas faculdades? Quando Exatamente você assim. vai para a vida real, que tem uma fila de espera de 20 em 20 minutos, você ganha agilidade, você perde o medo, ponderando aquilo que eu falei de não ter medo, mas você começa realmente a praticar a odontologia e entender que ali a sua demanda é o seu paciente. Então você está ali para ele, por ele. O resto, o dinheiro, a carreira, isso você vai construindo aos poucos. A gente não pode ter pressa. E sempre com ética, com carinho, com respeito, que eu acho que isso vai te fazer um profissional diferenciado. E mais do que tudo, independente da área que você for, né? Aqui a gente está falando de endo, mas saiba fazer um bom diagnóstico, ler o seu paciente. Hoje os alunos, às vezes, eles formam falando assim, eu vou fazer ROF, eu estou fazendo odonto só porque eu quero fazer harmonização facial. E aí eu digo, tudo bem, perfeito. Mas aí alguém vai chegar no teu consultório com um abscesso e você vai fazer o quê? Só tem você para atender ele ali naquele horário. Você vai mandar ele procurar alguém, você vai dar uma receita pronta de antibiótico que você procurou ali na inteligência artificial, que hoje está assim, né? E vai ser isso? Não. Você tem que saber fazer um diagnóstico, você tem que saber ajudar o seu paciente, e aí depois, outra coisa que eu falaria, a questão da especialização, do aperfeiçoamento, não vá direto para uma área específica, já ser um especialista, né? Viva a clínica.
Eu achava, por exemplo, que eu gostava muito de cirurgia. Hoje eu não faço nada de cirurgia, porque eu fui fazer a minha primeira, eu não gostei nada de fazer cirurgia, né? Então, viva o processo da carreira, vá fazendo os procedimentos com muito respeito, ética, respeitando tudo que você aprendeu na faculdade, e você vai sentindo aquela área que vai tocar seu coração, para aí sim você investir em cursos. E não pode parar nunca de estudar, né? Isso estudar para sempre. Eu brinco que minha meta é fazer um cursinho, uma imersão por ano ali, para sempre estar me atualizando. Eu tenho uma folhinha onde eu vou marcando tudo que eu quero estudar ainda, porque a odontologia, ela muda muito, né? Muito mesmo. Outro dia eu vi um endodontista mais velho aí, que ele estava trabalhando com lima manual ainda, não acreditava no localizador, e assim, como que pode, né? Ah, não, isso daí é mentira. Então, não é assim, a gente precisa estudar o tempo todo, que as coisas mudam de forma muito rápida, muito dinâmica, e a área da saúde é isso, gente, é estudar permanentemente. Meu Deus, senhoras e senhores, que episódio! Já estamos batendo aqui quase 56 minutos, 1 hora de entrevista. Ótimo. Episódio 69, nesse sabadão 20 de setembro de 2025. Aline, muitíssimo obrigado. Obrigada por esse Deu uma espaço, viu? aula. Obrigado pelo teu tempo. Eu quero lembrar a vocês que, mais uma vez, esse episódio foi um oferecimento do primeiro e único, até o momento, app para quem faz Endodontia Delivery, o meu Endodelivery. Baixe agora, aproveite o cupom. Esse cupom é válido apenas para os 50 primeiros que fizerem o download do app e escolherem qualquer um dos planos, ou de 27 ou de 47 reais, apenas mensais, para você organizar a Endodontia Delivery. Aline, foi um prazer enorme entrevistar você. Um prazer foi meu. Vou usar aquela expressão, saiu melhor que encomenda. Fico Realmente, feliz. É a primeira realmente vez que eu gravo um podcast, então peço desculpa se legal. eu tiver interrompido, enfim. Ainda mais no Endodontia Talks, que privilégio o Endodontia Talks ter sido o primeiro a te dar esse espaço. Eu espero que você tenha oportunidades ainda outras de gravar outras entrevistas, porque realmente você tem muita bagagem, você tem muita história de vida, você tem uma visão muito clara das coisas e com certeza isso vai inspirar a próxima geração de endodontistas. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo que nós nem sempre estaremos aqui, daqui a alguns anos, nós passaremos, não estaremos mais neste plano, mas a internet se encarregará de continuar reproduzindo Opa, esse conteúdo e você já, então, eternizou uma parte da tua história e eu te agradeço demais por isso. Se você quiser muito aproveitar obrigada. o final para dirigir agradecimento a quem quer que seja, por favor, aproveite esse momento final para algumas considerações finais da sua parte. Perfeito. Eu quero te agradecer primeiro por essa revisitar as coisas da nossa vida, né? Porque a gente Obrigado. vai vivendo no automático e às vezes a gente acaba esquecendo de tudo que a gente já viveu, né? E é bom às vezes parar e pensar e falar, nossa, tudo que já lutei, que já fiz para construir o que eu estou hoje, o tanto que tem pela frente, né? Então, obrigada. Foi quase uma sessão ali de terapia, né, para a gente pôr para fora tudo isso e rever e acreditar nos nossos sonhos. Quantas vezes eu já pensei em desistir da área acadêmica, e acho que quando a gente lembra de tudo, dá mais força para a gente, então muito obrigada mesmo. Quero agradecer a Paula, né, que a gente citou aqui na nossa conversa pela parceria, a Bruna Milaré, que é minha parceira nos cursos de urgência e segura todas as buchas para mim. Eu estava no hospital lá com o bebê recém-nascido e ela estava tocando a especialização, coordenando no meu lugar. A equipe de professores que hoje fazem porque a gente fala sobre endodontia, e agradecer principalmente a minha família, ao meu marido, aos meus filhos, por me permitirem viver tudo isso que eu amo viver, a minha família, né, os meus pais, minha irmã, poxa vida, se não fosse eles, eu nem teria me tornado dentista, né, sacrificaram muitas coisas para que eu chegasse aqui e conseguisse me formar e estudar. Estou aqui falando com você, mãe cuidando de filho, né? Minha mãe, no caso, me ajudando. Então, agradeço demais a minha família, toda essa rede de apoio que me ajuda tanto.
E aos meus alunos, né, que eu tive a oportunidade de conhecer durante esses anos todos, que me fazem querer realmente continuar onde eu tô e crescer cada vez mais. Obrigada, viu, por esse espaço. Que legal, que relato legal. É isso, pessoal. Vocês estão vendo aí, a você, nosso ouvinte, que está vendo, ouvindo, ou vendo no YouTube, no Spotify, ou mesmo em algum outro agregador. É disso que se trata o Endodontia Talks, histórias reais, inspiradoras, não é só endodontia, porque cá entre nós, falar só de endodontia às vezes é chato, nós falamos de tudo, porque o ser humano é esse aglomerado de memórias, de aprendizados, e com toda certeza, se você aplicar qualquer pequena coisa do que a Aline falou, até mesmo do que eu falei, com certeza você vai crescer na tua vida, na tua profissão. É isso, esse foi o episódio 69, na próxima semana inauguraremos o episódio 70, como disse, cada vez mais próximo do episódio número 100. Não se esqueça de rolar a tela do seu celular e de ver onde você pode seguir os nossos perfis, estar engajado com a nossa comunidade, porque é isso que nos torna cada vez mais forte e é isso que irá alavancar cada vez mais a nossa querida e amada especialidade. É isso, um abraço, Aline, que Deus te abençoe, para você também, o nosso ouvinte. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.